comigo, Senhor Jesus. Você também pode dizer que você é santo, você é santa, porque o nosso Deus é santo. Oh, Senhor Jesus, fale, eu sou santo. Declare isso nessa noite. Oh, Senhor Jesus, declare várias vezes, eu sou santo, eu sou santo. Toque no Senhor através da santidade dele. Senhor Jesus, que nada nessa noite possa dizer o contrário no nosso coração. Que possamos ter clareza de que nós somos santos. Foi para a santidade que ele nos chamou, irmãos. Foi para nos parecermos mais com ele. Então que nessa noite o Senhor possa de fato declarar a sua santidade para todos vocês. Oh, tudo que queremos é ser santo, Pai. A tua santidade é o que nós desejamos. Senhor Jesus, fala para nós nessa noite sobre a tua santidade. Senhor, toque o nosso interior com a tua santidade. Senhor, queremos sentir o Senhor nessa noite ainda mais. Oh, já te sentimos através do louvor. Podemos declarar que tu és santo, Senhor. Agora através da sua palavra. Oh, queremos declarar mais uma vez, santo, santo é o Senhor. Oh, Senhor, revele a sua grandeza para nós, Senhor. A grandeza da tua santidade. Através da nossa experiência contigo, queremos nos tornar mais santos. Queremos nos tornar mais separados. Oh, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus, quando te invocamos, declaramos que tu és santo. Santo, santo é o Senhor. Oh, Senhor Jesus. Declare ainda que ele é santo. Fale, o meu Deus é santo. Oh, fale, o meu Deus é santo. Senhor Jesus. Vamos ainda dar mais um tempinho para que algumas pessoas possam entrar. Enquanto isso, nós vamos nos consagrando mais ao Senhor, nos apresentando ao Senhor. O sentimento dessa noite, amados irmãos, é que possamos desfrutar um pouco sobre o que o Senhor é. Falar sobre santidade é falar, na verdade, sobre um processo que o Senhor tem feito conosco. Um processo que é gradativo, que é diário, e que reflete a nossa experiência com Ele. Por isso, nada melhor do que ouvir sobre santidade, confiar naquele que é santo. Por isso você tem que declarar que Ele é santo, para que isso seja constituído em você. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Louvado seja o Senhor. Oh, Senhor Jesus. Tá baixo o som aí pra vocês? Estão conseguindo me ouvir direito agora? Dê um retorno aí. Tá dando pra ouvir direitinho? Aumenta o celular aí, o volume. Senhor Jesus. Ótimo. Senhor Jesus. Vamos começar então, né, irmãos? Que o Senhor de fato possa falar conosco nessa noite. O tema dessa mensagem, dessa noite é: sede santo como eu sou santo. Sede santo como eu sou santo. Esse título está lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16. E reflete uma realidade que o Senhor deseja para com todos nós. Que nós possamos, de fato, tocar na santidade dele. Falar sobre santificação é falar sobre vários outros aspectos que vêm antes da santificação. Mas como nós não temos muito tempo, amados, eu espero que vocês possam tocar nesse elemento tão crucial nessa noite. Porque na nossa carreira cristã, tudo o que nós precisamos é de santificação.
Ó Senhor Jesus, então que o Senhor nos dê graça, nos dê realidade para tocarmos esse sentimento e podemos declarar com autoridade, com eficácia, que eu sou santo. Não apenas declarar com palavras vazias, mas de fato ter a realidade da santificação. Fale, eu sou santo. Durante essa mensagem, fale várias vezes, eu sou santo. Para que você possa desfrutar daquilo que o Senhor é. Senhor Jesus. Por isso, quando falamos de santidade, nós falamos, na verdade, de ter uma relação, de ter um encontro com a experiência da cruz, né? Semana passada nós falamos sobre a cruz, uma mensagem que foi um pouco mais sólida, né, no contexto da palavra, mas que reflete a nossa necessidade de nós negarmos a nós mesmos, tomarmos a nossa cruz e seguir o Senhor. Essa necessidade é uma necessidade diária. E quando nós tocamos na experiência da cruz, amados irmãos, algo precisa acontecer conosco. E esse é o sentimento dessa noite. Ao ouvir sobre a cruz, ao ouvir que nós temos um pastor, ao ouvir que nós somos escolhidos de Deus, o que é que precisa brotar em nós? O que precisa brotar em nós é o sentimento de nos santificarmos ao Senhor. A santificação, então, é algo que tem dois aspectos. E nessa noite eu quero falar um pouquinho sobre isso, né? Senhor Jesus. Mas quero também já começar falando que para nós alcançarmos o processo de santificação, é necessário nós lembrarmos do processo de consagração. Nós não podemos falar de santificação sem falar de consagração. Então, por um lado, nós queremos lembrar que é um desejo nosso a consagração. Por outro lado, quanto mais nós nos consagramos, mais santos nós nos tornamos. Senhor Jesus, você deseja se santificar nessa noite? Então, amados, amadas irmãs, precisa existir em nós o sentimento de nos consagrarmos ao nosso Senhor. Então, falando de santidade, de ser santo, o que é ser santo? Será que ser santo é não ter pecado algum, né? É viver sem falhar? Na verdade, o que significa ser santo? A santificação, ela tem dois objetivos. Por um lado, a nossa transformação. Por outro lado, levar-nos a parecer com algo. Então, para entendermos sobre santificação, é necessário, irmãos, lembrarmos que o significado de santificação é separação. Ser santo é ser separado. Você pode falar nessa noite? Ser santo é ser separado. O que é que Deus deseja fazer com os seus filhos? O que é que Deus deseja fazer com aqueles que recebem o Senhor, que crê na eficácia do seu poder, que confessa o Senhor como seu Senhor e Salvador? Nos santificar. Se nós queremos ser santificados, nós estamos dizendo ao Senhor que nós devemos ou queremos ser separados. Esse é o significado da palavra ser santo, né? Ser santo é ser separado. Num contexto bíblico, quando nós olhamos sobre santificação, logo nós vemos, né, lá no Antigo Testamento falando a respeito da experiência dos animais, né, que eram usados para arar o campo, né, para servir ali no mundo. E nesse momento, quando esse animal, né, escolhido ali a dedo, sem defeito, sem nenhuma mácula, era separado, né, ele era tirado daquela sua atividade e agora ele era colocado em um lugar à parte. Porque o objetivo dessa separação era que esse mesmo animal pudesse um dia estar sobre o altar. E no altar, esse mesmo animal seria esmolado, né? Seria sacrificado. E ali, a aroma ia subir, né? Ao Senhor com aroma agradável. Então, a santificação representa a separação. Assim como esse animal que estava lá, tendo as suas atividades no campo, esse animal representa cada um de nós, que estávamos à mercê do plano de Deus, longe do plano de Deus, e em um determinado dia, o Senhor falou, eu quero você. Então, naquele exato momento que isso aconteceu conosco, como aquele animal, o Senhor fez um processo de
separação com cada um de nós. Então agora, amados irmãos, com o processo de separação, nós já não podemos fazer o que nós fazíamos lá atrás. Nós não podemos arar o campo da forma como nós fazíamos lá atrás. Porque agora nós fomos deslocados. Nós fomos separados. Agora nós temos um objetivo diferente. Qual é o nosso objetivo agora, separados? Sermos colocados sobre o altar. Amados, ser colocado sobre o altar é uma questão que envolve sofrimento. Ser colocado no altar reflete a nossa vontade de consagração. Quando nós nos consagramos ao Senhor, quando nós nos colocamos no altar do Senhor, uma parte de algo da nossa consagração fica lá. Então eu quero começar falando para todos vocês. Qual foi a última vez que você se consagrou ao Senhor? Talvez a tristeza com respeito à consagração ocupe o interior de muitos de nós. Porque talvez não conseguimos continuar o processo de consagração, porque muitas vezes nos frustramos, e aí roubamos essa consagração, né? Paramos essa consagração. Mas eu quero dizer para vocês, irmãos, no momento que nós escolhemos nos consagrar, que nós nos colocamos na posição de consagração, algo da nossa consagração fica com o Senhor. Então, à medida que nós fazemos isso várias vezes, cada vez mais, vamos nos doando ao Senhor. Vamos sendo mais do Senhor. Então, talvez nessa noite seja o momento de voltarmos a nos consagrar. Quanto mais consagração, mais santificação. Então, a santificação é um processo que está presente, ou precisaria estar presente, na vida de cada um de nós cristãos. Eu lembro que uma das primeiras grandes experiências que eu tive, depois de ter recebido a vida do Senhor, foi a separação. Foi o processo que Deus fez comigo de me separar. Isso não foi algo que eu quis, mas foi algo que eu senti interiormente. Eu creio, amados, que esse também foi o sentimento de cada um de vocês. Quando recebemos o Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador, automaticamente algo dentro de nós levou-nos a nos separar. Então, já não fazíamos mais o que queríamos fazer. Já não conseguíamos mais estar em qualquer lugar. Porque existia algo dentro de nós que nos levava a mais perto do Senhor. Que nos levava a nos afastar mais. A nos separar cada vez mais de tudo aquilo que não é o Senhor. Esse processo não depende de nós. Depende da misericórdia do Senhor. Mas por outro lado, irmãos, quero mostrar para vocês as duas etapas da santificação. Por um lado, quando recebemos o Senhor, cremos no Senhor, nos tornamos santos de forma objetiva. Isso se chama santificação objetiva do Senhor. Isso aqui diz respeito à posição. Então todos nós nos tornamos santos. Santos posicionalmente. Mas a santificação não para aí. Não para simplesmente no fato de nos posicionarmos como santos. Agora vem a nossa parte. A parte disposicional. A parte da santificação subjetiva. Sede santos como eu sou santo. A disposição do Filho de Deus de se tornar santo depende exclusivamente dele mesmo. Então, amados, se posicionalmente já nos tornamos santos por causa da vida santa do Senhor, por outro lado, de forma subjetiva e disposicional, que vem de disposição, todos os dias precisamos nos tornar mais santos. O que é que estamos fazendo aqui nessa noite? Nos tornando mais santos. Procurando mais santificação. Querendo nos tornar mais parecido com aquele que é santo. Então que essas palavras, amados irmãos, não seja apenas uma palavra que possa soar bonito aos nossos ouvidos, mas que o desejo de santificação se torne real e vivo dentro de nós. Nós falamos semana passada que nós não queremos ser apenas aqueles que conhecem o Senhor, que até mesmo fala sobre o Senhor,
mas que não tem compromisso com o Senhor. Lógico, ele se tornou o nosso Salvador, mas hoje ele quer se tornar o nosso Senhor. Para o Senhor ser o nosso Senhor, ele precisa que nós nos sujeitemos a ele como esses servos. Servos que estão dispostos, olha aí o aspecto da santificação, servos que são dispostos a nos santificar. Quando tocamos nessa profundidade, nós lembramos que o nosso falar precisa ser um falar santo, precisa ser um falar adequado, que o nosso comportamento não pode ser qualquer um, que a nossa vida tem uma grande responsabilidade e peso diante dos homens e diante do Senhor. Ó Senhor Jesus, você quer se tornar mais santo nessa noite? Então continue declarando: eu sou santo, eu sou santo. Torne isso real dentro de você, amados. Creia nessa palavra, creia que Ele quer te tornar santo cada vez mais. Eu santo serei. Ó Senhor Jesus. Então eu queria dizer para todos vocês, de uma forma bem direta, bem objetiva, que quando falamos sobre santificação, precisa existir uma máxima no nosso interior, uma premissa básica de que o Senhor, Ele não está preocupado com o que nós estamos fazendo, mas Ele está muito preocupado com quem nós somos. Vou repetir. O Senhor não está muito preocupado com o que nós estamos fazendo. Ele está muito preocupado com quem nós somos. E é exatamente por isso, irmãos, que o tema de santificação, ele se torna tão relevante. Eu queria ler com vocês agora Levíticos, por favor. Levíticos, capítulo 11, versículos 44 e 45. Vamos todos ler esse versículo. Quando falar de santificação na Bíblia, esse versículo é um dos versículos chaves. Vamos todos abrir Levíticos, capítulo 11, versículo 44 e 45. Senhor Jesus. Diz assim: eu sou o Senhor, vosso Deus. Portanto, vós vos consagrareis e sereis santos. Porque eu sou santo. E não vos contaminareis por nenhum enxame de criaturas que se arrastam sobre a terra. Eu sou o Senhor, versículo 45. Eu sou o Senhor, que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus. Portanto, vós sereis santos, porque eu sou santo. Aleluia! Amém. Portanto, vós sereis santos, porque eu sou santo. Eu queria, irmãos, destrinchar esse versículo com vocês, porque aqui existe uma lógica, uma ordem, quando nós falamos de santificação. No versículo, diz que Ele é o Senhor, certo? O Senhor já começa se apresentando. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Ele é o nosso Deus. Ele já está se apresentando a nós como aquele que é. Eu sou. Toquem nisso. Eu sou. Porque eu sou, vós que irão se consagrar, o que é que vocês vão se tornar? Sereis santos. Veja, o Senhor, como a essência da santidade, nos mostra a importância da consagração para nós alcançarmos a santificação. Então existe um processo aqui muito claro na Bíblia. Deus, Ele é santo. A sua essência exala santidade. Por um lado, como eu falei outrora, nós já somos santos posicionalmente. E aqui no versículo fala: vós vos consagrareis e sereis santos. Só que eu queria tocar um ponto com vocês aqui, que quando nós temos essa perspectiva clara em nós, nos consagramos, nos tornamos mais santos, o que é que acontece? Consequentemente, e não vos contaminareis. Ah, então você percebe agora, amados? Por que muitas vezes somos tão contaminados com tantas coisas? Porque ainda não somos tão santos nem consagrados assim. Quanto mais consagrados somos, quanto mais santos nos tornamos,
mais longe de nós a contaminação ficará. O que é que Deus deseja? Nos levarmos para longe de total contaminação. O que é que nos contamina, amados irmãos? O mundo, o pecado, as concupiscências. E por que é que Deus deseja então nos santificar? Porque quanto mais nós nos santificamos, mais nós nos parecemos com Ele mesmo. Então, nós não podemos nos tornar santos por nós mesmos. Nós só podemos nos tornar santos porque Ele é santo. Ó Senhor Jesus, em nós não existe possibilidade alguma de sermos santos sem a vida de santidade. Então estejam claros nessa noite. O que é que nos leva a nos afastar da contaminação? O que é que nos leva a nos afastar daquilo que não agrada o coração do Senhor? A santificação. Quanto mais nos santificamos, mais estamos distantes de todas essas coisas que interrompem o nosso processo de nos tornar mais santos. Por isso, irmãos, você precisa tocar nisso nessa noite. Deus anela pela sua santificação. A minha e a sua santificação tem altíssimo valor para o Senhor. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Eu acabei de falar para vocês que nós, o Senhor não está muito preocupado com o que nós estamos fazendo. O Senhor está muito preocupado com o que nós somos. E por que isso é tão importante? Porque, irmãos, nós não nos conhecemos. Nós não temos ideia de quem nós somos. E é exatamente por isso que o Senhor está preocupado conosco. Ele está tão preocupado conosco, com quem nós somos, porque Ele tem a completa ideia, a completa certeza de que nós não sabemos quem nós somos. Ó Senhor Jesus! E é por isso que 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16, tem total relevância nesse momento. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16, nos esclarece o que o Senhor diz a esse respeito. O Senhor fala assim: porque está escrito, sede santos. O Senhor deixou escrito para nós: sede santos, porque eu sou santo. Sede santos, porque eu sou santo. Ora, se nós não temos a dimensão de quem nós somos, e o Senhor se preocupa com quem nós somos, onde é que está a chave para destravar esse quebra-cabeça? A chave para tocarmos na profundidade disso, irmãos, é cada vez mais ser santo como o Senhor é santo. Reconhecer a santidade do Senhor. Então, nesse momento, que nós não sabemos quem nós somos e nem temos ideia disso, quanto mais eu não sei quem eu sou, se eu não sei quem eu sou, quando eu passo a conhecer o Senhor que é santo, o Senhor que é muito mais do que apenas santidade, eu conheço então quem eu sou. Eu passo a descobrir quem eu sou. Oh Senhor Jesus, quando eu toco na santidade do Senhor, na realidade do Senhor para mim, eu descubro que eu preciso mais dele. Eu preciso me santificar ainda mais. Então, irmãos, o processo de santificação nada mais é do que um processo de reconhecimento que somos dependentes do Senhor. Eu acabei de falar para vocês que nós não temos ideia de quem nós somos. E eu queria até mesmo dizer para vocês uma coisa. Existem 3 ideias sobre quem nós somos. A primeira ideia diz respeito ao que as pessoas acham que nós somos. Então esse é o primeiro item, o primeiro aspecto de uma possibilidade de quem somos nós. O segundo item é um item mais interior. O primeiro é mais exterior, é o que as pessoas têm uma concepção sobre quem nós somos. O segundo item é mais interior, diz respeito ao que eu acho que eu sou. Então, de novo, o primeiro item
é o que as pessoas acham sobre mim, o que elas acham que eu sou, os atributos que ela até mesmo coloca sobre mim, e isso talvez possa refletir sobre a minha personalidade, certo? O segundo item é a minha percepção sobre quem eu acho que eu sou. E o terceiro item, o terceiro aspecto, é o que realmente nós somos. O que as pessoas acham, o que nós achamos e o que realmente nós somos. Senhor Jesus, eu acabei de falar que nós não temos ideia do que nós somos. Isso é tão claro, é tão evidente, que acredito eu que todos nós já passamos por alguma experiência de falarmos, nossa, eu fiz isso mesmo? Foi isso mesmo que aconteceu? Eu me comportei dessa forma. Talvez achássemos que nunca faríamos aquilo. Aí, em um dado momento, aquilo acontece conosco. O que é que aconteceu? Foi revelado dentro de nós que, na verdade, nós não temos ideia de quem nós somos. Então, amados, quando nós começamos a reconhecer que, na verdade, nós não temos ideia sobre nada disso, que muitas vezes se passa dentro de nós, muitas vezes não conseguimos nem explicar ao certo, logo nós descobrimos algo terrível. Quanto mais descobrimos e reconhecemos quem nós somos, mais descobrimos que durante toda a nossa vida nós vivemos vencendo o nosso Senhor, lutando contra o nosso Senhor. Por um lado, o Senhor deseja a nossa santificação. E esse processo é um processo que envolve circunstâncias, situações que nos levará a nos tornarmos como Ele é. Mas por outro lado, nós resistimos a isso. Nós não queremos passar por isso. Nós até mesmo nos esquivamos disso. É como se o trabalhar do Senhor na nossa vida precisasse sempre ter um item a mais. Uma necessidade a mais. Porque a todo tempo estamos nos esquivando. Parece até que é muito difícil a aceitação do trabalhar do Senhor em nós. E quanto mais isso tem acontecido conosco, na nossa experiência humana, mais estamos vencendo o Senhor. Então eu quero fazer para vocês aqui nessa noite o que eu chamei de matemática básica espiritual. Como é isso? Matemática básica espiritual. Diz respeito ao seguinte: quanto mais eu perco para o Senhor, ou seja, quanto mais o Senhor nos derrota na nossa experiência, no nosso dia a dia, no nosso viver, todas as vezes que o Senhor nos derrota, nós então podemos derrotar o nosso velho homem. Essa experiência é uma experiência muito clara. Se nós nos voltamos ao Senhor, nos voltamos ao Espírito, nos tornamos mais santo como Ele é santo, temos uma grande possibilidade, uma altíssima possibilidade de vencer quem nós somos, a nossa velha natureza, o nosso velho eu, os nossos desejos, as nossas opiniões. Quanto mais nós damos essa possibilidade para o Senhor trabalhar em nós, nos vencer, nos derrotar, nos alcançar, mais nós derrotamos o nosso velho homem. Nós sabemos que dentro de nós existe o velho homem e existe o novo homem. O velho homem é aquele que sempre nos levará para distante do Senhor. O novo homem representa o próprio Senhor, a própria pessoa do Senhor. Então, quando nós somos derrotados pelo Senhor, quando o Senhor nos vence, nós conseguimos automaticamente, muito facilmente, derrotar o nosso velho homem. Mas por outro lado, amados, quando vencemos o Senhor, facilmente, o velho homem, ele não nos derrota, ele nos humilha. Ele nos coloca em uma posição de exposição para nós reconhecermos que nós não somos nada, que nós somos necessitados do Senhor. Então a matemática é muito básica. O Senhor nos venceu, nós podemos vencer o velho homem em todas as coisas.
se o Senhor não nos vencer, ou seja, se nós vencermos o Senhor no nosso dia a dia, facilmente nós seremos atropelados pelo velho homem. O que é que você quer escolher nessa noite? O que é que você quer escolher durante essa semana? O que é que você quer escolher daqui a 1 mês, 2 meses, 1 ano, 10 anos, 30 anos? Ser vencido pelo Senhor? Permitir que o Senhor nos vença diariamente, nos alcance diariamente? Ou você deseja continuar vencendo o Senhor? Sabe, amados, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que fez todas as coisas, Ele venceu todas as coisas. Ele venceu o pecado. Ele venceu a morte. Ele venceu o Hades. Ele venceu tudo que você possa imaginar. Quando o Senhor foi para aquela cruz, o Senhor a aniquilou. Mas você sabia que quando o Senhor estava ali na cruz, Ele tinha clareza, Ele tinha certeza, Ele tinha convicção de que muitas vezes nós iríamos o vencer? Você sabia disso? E ainda assim Ele foi para a cruz. E ainda assim Ele se deu por nós. Mesmo sabendo que muitas vezes iríamos virar o rosto para Ele por poucas coisas. Você sabia disso? Que ainda assim Ele quis se dar por você? O que é que você sente sabendo disso? Gera em você o sentimento de se santificar? Sabe, nós podemos testificar isso. Quantas e quantas situações acontecem na nossa vida que o Senhor quer trabalhar em nós, quer nos vencer, quer nos saturar, quer que possamos crescer mais em sua vida. E nós não permitimos que essa vida nos alcance e nos sature mais. Então o que acontece? O Senhor precisa elevar esse nível. O Senhor precisa trazer novas experiências, novas situações, para que possamos nos voltar para Ele. Veja, isso ainda é a misericórdia e a graça do Senhor. Ó Senhor Jesus, por mais que diariamente possamos vencer o Senhor, negando o Senhor, ainda assim, porque o Senhor é um Deus de amor, Ele continua falando conosco. Eu quero te vencer. Eu quero me doar a você. Eu quero alcançar você. Então, às vezes, talvez, aparentemente, existam situações que se apresentem. Ó Senhor Jesus. Mas, amados, quando nós nos voltamos ao Espírito, nós passamos a ver como o Senhor vê. Então, meu sentimento nessa noite é que o processo de santificação esteja tão misturado à sua experiência, que você possa reconhecer que até mesmo naquela condição que você achava ser impossível, o Senhor quer te tornar mais santo. O Senhor quer te alcançar mais. O Senhor quer se revelar mais para você. Ó Senhor Jesus, você luta contra o Senhor? Você confessa isso nessa noite? Ou você tem permitido o Senhor trabalhar? Sabe, quando eu estava fazendo essa mensagem, pedindo que o Senhor se revelasse para mim, uma coisa que foi bastante clara para mim é que eu não posso, de jeito algum, negar o que o Senhor fez por mim. Como eu vou me santificar? Como eu vou me consagrar se eu não tenho clareza do que o Senhor fez por mim? Se eu não tenho clareza, se eu não tenho convicção daquilo que o Senhor fez por mim, o meu processo de santificação, de consagração, não vai ser bem visto, não vai ser valorizado na minha experiência. Senhor Jesus, e é por isso que o Senhor se preocupa com quem nós somos. Isso está na Bíblia. Eu quero mostrar para vocês, amados, Mateus capítulo 16. Senhor Jesus, quando estão ouvindo essa mensagem, continue falando: eu sou santo, Senhor. Me torna santo, Senhor. Mateus capítulo 16. O Senhor separou seus discípulos ali, daquela região, levou eles para a região ali dos lados de Cesareia de Filipe.
E o Senhor estava tão preocupado em que eles reconhecessem o Senhor, que olha o que o Senhor perguntou para eles, versículo 15. Mas vós, discípulos, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Mas vós, mas você nessa noite, quem é o Senhor para você? Vocês lembram o que eu falei agora há pouco? Nós não temos ideia, nós não temos nenhuma realidade sobre quem nós somos. De forma profunda, nós não sabemos. Mas, quanto mais nós conhecemos quem é o Senhor, mais santo nós nos tornamos. Mais humanos nós somos. Então, amados, quanto mais eu reconheço quem é o Senhor, mais o Senhor se revela para mim e me mostra quem de fato eu me tornei. Então, quem é o Senhor para você? O Senhor é somente aquela pessoa que você fala, eu amo o Senhor, sabe? Aquela pessoa que está destacada na sua camisa. Mas quem de fato é o Senhor para você? Quanto mais nós temos clareza disso, de quem é o Senhor, mais, irmãos, teremos clareza do quanto precisaremos dele. Então o Senhor estava dizendo aqui para os seus discípulos. O Senhor não estava falando para qualquer tipo de pessoa. O Senhor estava falando para as pessoas próximas a ele. As pessoas que vestiam a camisa dele. As pessoas que estavam comprometidas, que estavam entusiasmadas ou deveriam estar. Você é uma dessas pessoas? Você pode dizer que está comprometida com o seu processo de santificação? Está comprometida com o seu processo de consagração? Senhor Jesus, que possamos, irmãos, nos consagrar ao Senhor, para desfrutarmos a santificação que vem por meio dele. Senhor Jesus, eu lembro de uma história falando sobre isso, uma história real. Um líder que ele, depois de muito tempo, continuar ouvindo a palavra do Senhor, reunindo, buscando o Senhor, levando outros para perto do Senhor, ele começou a ter algumas frustrações na sua vida, algumas decepções. E infelizmente ele começou a culpar o Senhor. Então nesse processo, ele começou a vencer o Senhor. Ele começou a lutar cada vez mais contra quem era o Senhor. A culpabilizar o Senhor. Até um ponto que, diante de toda essa situação de sua vida, tanta sobrecarga sobre ele se afastou do Senhor. Ele interrompeu o seu processo de santificação. Ele se afastou do Pai. Ele foi para longe do Pai. Mas o que é que o Senhor nos diz? Sede santos, como eu sou santo. O Senhor, como a sua santidade, como aquele que é santo, ele não vai cansar de revelar-se como santidade para nós. E revelar-se como aquele que quer nos alcançar em toda a situação. Senhor Jesus. Então, essa mesma pessoa, esse mesmo líder, ele chegou até mesmo a frequentar lugares que ele não deveria frequentar. Ele começou a fazer coisas que não deveria fazer. Até um dia que ele se deparou estando em um ambiente de festa, um ambiente de boate, né? E ele estava ali a ponto de cometer algo contra a sua própria vida. Veja, irmãos, quando nós nos afastamos do Senhor, que situação deplorável o homem se encontra. Essa pessoa que tinha uma vida com o Senhor, ela estava agora envolvida em um ambiente completamente pecaminoso. Só que pela graça e misericórdia do Senhor, mesmo naquela condição, mesmo naquela situação, mesmo naquele ambiente de trevas, ele se deparou com uma pessoa que ele mesmo alimentou, que ele mesmo acolheu, que ele mesmo levou para o Senhor. E essa pessoa que estava ali até mesmo embriagada, agradeceu ao Senhor por aquele líder ter ido ali para encontrá-lo e resgatá-la dali. Na verdade, ele não foi ali para isso. Mas o Senhor colocou essa situação para mostrá-lo que ele é valioso, que ele era uma pessoa preciosa, que por mais que ele tentasse se afastar ou fazer qualquer outra coisa longe do Senhor, o Senhor ainda iria criar meios para trazê-lo de volta à santificação.
Então, mesmo em uma situação de grandiosa treva, o Senhor pôde alcançar essa pessoa, o Senhor pôde se reconciliar com essa pessoa, e não apenas ele, mas também aquela outra pessoa que estava ali, e que achou que ele estava ali, na verdade, para resgatá-la daquele ambiente. Por que eu estou contando isso, irmãos? Porque essa mesma pessoa que estava nesse ambiente, ela sabia interiormente, ela deu esse testemunho, de que ela estava em um ambiente em que não deveria estar. Ela sentia isso. Mas o Senhor, como Ele é tão fiel e misericordioso, Ele sempre providencia situações para nos fazer voltar a Ele. Oh, Senhor Jesus! Quanto esse líder continuava vencendo o Senhor, lutando contra o Senhor, cada vez mais ele se afastava de reconhecer quem era o Senhor. Mas ainda nessa condição, o Senhor continuava a amá-lo. O Senhor ama você, irmãos. Nessa noite, o Senhor quer nos amar ainda mais. E essas palavras que nos levam a ter o desejo de nos santificar são palavras que vêm do próprio Deus. Quanto mais nós temos clareza disso, de que nós não temos mais para onde ir, o processo que começou, ele há de findar. Cabe a nós hoje nos submeter, nos colocar diante do Senhor, nos humilharmos diante do Senhor. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Existe um exemplo na Bíblia também de alguém que lutou contra o Senhor. Vários exemplos, na verdade. Vários exemplos. Mas um exemplo que me chama muito a atenção é a história de Saulo. Saulo representa o grande. E ele fazia coisas que achava que estava certo. Ele tinha convicção disso. Ele era alguém que se avantajava entre seus contemporâneos. Era alguém conhecedor do Antigo Testamento. Mas ele era alguém que, na verdade, estava lutando. Estava indo de encontro. Estava guerreando contra o próprio Senhor. Só que ele não tinha clareza disso. Ele não tinha ainda a revelação disso. Quando, amados, nós temos a revelação de que estamos lutando contra o Senhor, automaticamente nós passamos a nos render a Ele. Tudo vem por meio de uma revelação. É o Senhor se revelando para nós que não adianta, nós não podemos lutar contra aquele que é o autor da nossa salvação. Mas Saulo, ele lutava contra o Senhor. Ele levava preso os filhos de Deus, né? E ele achava que estava fazendo certo diante do Senhor. Mas aí, no caminho de Damasco, uma grande luz jorrou sobre ele. Louvado seja o Senhor, que um dia essa luz também jorrou para nós. E se um dia estávamos somente brigando com o Senhor, vencendo o Senhor, hoje, nessa noite, mais uma vez, o Senhor veio nos falar que nós não podemos lutar contra Ele. Ou melhor, nós não devemos lutar contra Ele. Então, naquele exato momento, Saulo reconheceu que era o Senhor que ele estava perseguindo. Ó Senhor Jesus, eu quero ler com vocês Atos capítulo 26. Atos capítulo 26. Versículos de 9 a 14. Saulo aqui ele dá o testemunho. Ele era Saulo o grande, e depois da revelação do Senhor, o seu nome foi trocado, ele se tornou agora Paulo, o pequeno. Senhor Jesus. Atos capítulo 26, versículos 9 a 14, ele fala ao rei Agripa. Na verdade, a mim me parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus o Nazareno. E assim, Senhor Jesus, procedi em Jerusalém. Havendo eu recebido autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões. Tá vendo? E contra estes dava o meu voto quando os matava. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar. E demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas, os perseguia. Com estes intuitos, parti para Damasco, levando a autorização dos principais sacerdotes, e por eles comissionado,
Ao meio-dia, ó rei, olha o testemunho dele, irmãos. Ao meio-dia, ó rei, indo eu caminho fora, vi uma luz no céu, mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Esse testemunho é um testemunho perfeito de alguém que sempre estava lutando contra o Senhor. Aqui ele deixa claro que ele estava muitas vezes enfurecido contra os cristãos. Ele estava com tanta intenção no coração de levá-los presos e até mesmo matá-los, né? Que ele estava enfurecido contra esses, né? Mas na verdade, o Senhor mostrou para ele que ele estava, na verdade, enfurecido, lutando contra o próprio Senhor. E essa nomenclatura aqui, no finalzinho do versículo 14, dura coisa é essa: é recalcitrares contra os aguilhões. Essa menção, irmãos, ela é muito interessante, porque descreve exatamente esse processo. Eu não sei se você sabe, mas recalcitrar, segundo o original grego, representa dacoisis, chutar a si mesmo muitas vezes, de forma repetida, e por querer, de forma proposital. Aguilhão é como se fosse um ferro que fere, é algo que fere, segundo o seu significado. É aquele ferro que é colocado ali na carroça, né? E que o gado leva, né? Leva a carroça. E muitas vezes esse mesmo animal que leva essa carroça, por empombar muitas vezes, né? Por ser um animal grosso, né? Afoito, ele continuava lutando. Muitas vezes ele se debatia com esse aguilhão. Então, esse processo de se bater no aguilhão gerava sofrimento nesse animal. Esse animal aqui, irmãos, feroz, né? Muitas vezes afoito, brabo, representa cada um de nós. E representava Saulo naquele momento. Ele estava lutando contra o próprio Senhor. Existe uma tradução que eu gosto muito, né? Que fala, ao invés de falar dura coisa é recalcitrares contra o aguilhão, fala assim, segundo a outra tradução: não adianta você se revoltar contra mim. Não adianta você se revoltar contra mim. Então, dito de outra forma, o significado dessa menção aqui é chutar algo propositalmente com o intuito de, na verdade, se ferir, se magoar. E isso, na verdade, era a menção de Paulo naquele momento. Era o que o Senhor estava dizendo para Paulo. Não adianta você lutar contra mim. Não adianta você se revoltar contra mim, Paulo. Sabe por quê? Porque independente do que você faça, eu escolhi você. Você é meu escolhido. E eu vou me revelar para você como aquele que é santo. Então, irmãos, naquele momento, o Senhor se revelou para Saulo. Saulo mudou completamente a sua posição diante do Senhor. E agora ele, que era uma pessoa que levava presos os cristãos, que matava os cristãos, aqueles que invocavam o nome do Senhor, agora se tornou alguém que levava outros a invocar o Senhor, a ganhar o Senhor, a conquistar o Senhor. Está vendo o processo final que o Senhor quer fazer conosco? Está vendo aí quando o Senhor se revela para nós, se mostra para nós o que Ele faz conosco? É isso que Ele quer fazer conosco, irmãos. Assim como Ele fez com Paulo, Ele vai nos levar a esse processo glorioso de santificação total. E quanto mais nós nos santificarmos, o nosso intuito é também levar outros a se santificarem juntamente conosco. Você deseja isso? Eu desejo isso. O meu interior ferve com esse sentimento de que muitos sejam santificados por causa da minha consagração ao Senhor. Que nessa noite vocês, de fato, possam tocar na santidade do Senhor, na experiência da santificação, e que possam estar claros de que tudo que Deus deseja é alcançar em nós um coração adequado, para que Ele possa ter caminho para nos vencer. Sabe, irmãos, eu estou cansado de vencer o Senhor. Eu estou cansado de querer viver sempre para mim mesmo.
Eu quero viver de uma forma que agrade o Senhor. Essa noite precisamos estar claros disso. Não podemos viver para nós mesmos. Não podemos viver pensando apenas em nós mesmos. Mas precisamos lembrar que o que o Senhor fez por nós visava a nossa santificação. E por fim, a nossa glorificação. Que Deus abençoe vocês e que vocês sejam mais santos, como o Senhor é santo. Vamos finalizar de novo lendo esse versículo? 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16. Senhor Jesus, porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Vamos falar de novo? Porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Eu sou santo. Aleluia, que o Senhor me tornou santo. Você é santo porque o Senhor te tornou santo. Não é merecimento nosso. É o Senhor que nos faz santos. Senhor Jesus, eu quero ter um viver que exale a santidade do Senhor. Você também quer? Você também quer fazer parte desses vencedores que expressam o Senhor? Eu quero testificar a santidade do Senhor no meu viver. Por isso eu quero agora orar por você para que o Senhor te abençoe e te torne cada vez mais santo. Senhor, obrigado pela tua santificação, Senhor. Obrigado que o Senhor nos fez um. E porque o Senhor nos fez um, Senhor Jesus, podemos nos tornar mais santos. Leva-nos a reconhecer, Senhor, que nós não somos nada. Que nós nem mesmo nós não nos conhecemos. Mas quanto mais nós te conhecemos, quanto mais nós te contemplamos, mais descobrimos quem nós somos. E logo nós reconhecemos que nós precisamos do Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus que fala. Obrigado que o Senhor falou com cada um de nós nessa noite, com o desejo de nos tornar mais santos. Abençoe a família de cada irmão presente, de cada pessoa que ouviu se falar, que o Senhor de fato possa nos alcançar, independente da nossa condição, assim como Paulo. Nós cremos, Senhor, que o Senhor irá se revelar para nós, irá nos tornar santo, como o Senhor é santo. Deus nos abençoe, Deus nos guarde, Senhor Jesus. Louvado seja o Senhor. Obrigado a todos pela presença. Que o Senhor continue sustentando vocês durante toda essa semana. Continuem ativos aí no Instagram. Amanhã nós temos uma mensagem, com os nossos apóstolos. Na verdade, no sábado, no domingo também. E quinta que vem nós estaremos aqui novamente para desfrutar do Senhor. Às 7h30 no perfil da igreja e às 8 horas novamente aqui, tá bom?